Boa noite a todos. Hoje iniciamos mais um programa Vem Amigo. O programa Vem Amigos de hoje tem a homenagem a Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, que jogou no Grêmio, jogou no Atlético Mineiro, jogou no Fluminense, Atlético Paranaense, Valladolid e muitos outros clubes. E foi destaque, né? Ganhando muitos títulos. E também, hoje, nós vamos fazer uma homenagem aos times que foram campeão espanhol. Nós vamos também homenagear os jogadores daqui do Rio Grande do Sul que foram campeão espanhol. E também vamos homenagear em todos os blocos e momentos o Luiz Eduardo, que era um zagueiro clássico, que jogava muito bem, tem vários títulos. E também é bom lembrar que neste programa ele passa nas redes sociais do programa Vem Amigos. Nas redes sociais você consegue acompanhar durante a semana e os programas passados. Homenagem às gremistas e colorados você consegue acompanhar pela programa Vem Amigos nas redes sociais. E o programa passa no canal 20 e 520 em HD da BATV e também pelo site da BATV ao vivo. Então nós vamos iniciar o programa hoje homenageando, né, Luiz Eduardo, né? Vamos cumprimentar o Luiz Eduardo aqui, pois ele é um craque. Vocês vão ver aqui, ó, tem as camisas aqui, ó, de onde ele jogou, ó. Fluminense, Grêmio, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse é o nosso cenário. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Larry, Ademir. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que sempre é bom quando a gente recebe uma homenagem, principalmente num programa de televisão, né? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. O prazer é todo nosso para ter um zagueiro que fez a sua história aí, né? No Grêmio por todo... Ah, cara, não, foi uma história bem bacana, cara. Sim. E nós vamos contar no final, né? Foi uma troca troca de utilidades, tanto da parte de um como da parte do outro. Então, Ademir Maria, boa noite. Boa noite, Larry. Boa noite, Luiz. É um prazer muito estar aqui contigo, contando a tua história no futebol. E boa noite a todos. Então nós vamos iniciar o primeiro bloco homenageando os gaúchos que foram campeão do Campeonato Espanhol, né? Nós vamos agora já ao primeiro jogo ali, ó. Aloísio, campeão em 1989-90, campeão da Copa Rei. Como é que era jogar o Campeonato Espanhol lá, o Luiz Eduardo? Cara, é bacana porque assim, ó, por exemplo, eu saí daqui do Rio Grande do Sul depois de ter jogado em Laje, depois de ter jogado em Santa Maria. Aí daqui a pouco mais tu tá num outro patamar que tu vê só pela televisão, apesar que a gente disputava torneio na Europa na época, né? E aí daqui a pouco mais tu tá no meio desses monstros que são, né? Aí nós mostramos a vitória, né, do Barcelona, né, de 2-0 sobre o Real Madrid pela Copa Rei, e homenageamos a Luiz também, juntamente com o Luiz Eduardo, que jogou lá. E nós temos outros aí homenageados, aí, vamos ver? Ronaldinho Gaúcho, né? Ah, essa é a figura. Ronaldinho Gaúcho, que foi campeão espanhol. Esse brincava de jogar, brincava de jogar. Jogava, Bom concurso, né? Esse foi um dos Chegou a jogar, a treinar o Ronaldinho em algum momento? O Assis eu joguei. O Ronaldo, quando ele saiu do Grêmio, aí ele estava treinando, faltava lugar para ele treinar, e eu estava no São José. E ele foi fazer um treino lá um dia com a gente lá. Acho que eu nunca vi o Passo da Areia lotado. O Ronaldinho Gaúcho. Mas com o Assis tu jogou, chegou a jogar? Joguei com o Assis, sim. O Assis desde o início, até a saída dele. Também tinha uma habilidade, né? Você é de família. E o Luiz também, quando jogou com o Assis, acompanhou o Ronaldinho desde garoto, lá no campo, né? Sim. Ele estava sempre no estacionamento com o pai dele ali. Exatamente. Sempre com a bola na mão. Sempre. Ronaldinho Gaúcho, né? Ali, olha lá. Muito rápido. Ali, ó. 3-0, né? Essa vitória. Inteligente, rápido, inteligente. Eu talvez até hoje, e eu vi essas histórias, o pessoal contando, né? Eu acho que foi o único lugar em que a torcida do Real aplaudiu um jogador do Barcelona. No Santiago Bernabéu. Ronaldinho Gaúcho, né? Que quando... Eu aplaudi de pé, cara. Assim, coisa incrível, assim. Foi no jogo, né? Contra o Real. Foi Real e Barcelona. Ele fez coisa fora do contexto. E quando tu jogou contra o Barcelona, era difícil? Sempre foi. Eu peguei a época do Cruyff, né? Ah, sim. Então era um time que te deixava jogar, só que quando jogava... Era difícil. Era difícil. Nosso primeiro jogo lá foi a estreia do Koeman. Sim.
né? Em Barcelona, a gente perdeu de 1-0, tivemos até a chance de empatar o jogo. Aí o segundo jogo, o jogo da volta lá em Valladolid, a gente, bom, já que o primeiro a gente foi para cima e quase empatamos, né? Vamos para cima. Tomamos 4 e ele sem fazer força, porque se fizesse força tinha ido mais. Essa é a história de Luiz Eduardo contra o Barcelona, né? Já começamos contando a tua história também, te homenageando, né? Mas nós vamos para os comerciais e em breve retornamos com o bloco dos campeões espanhóis e as camisetas. O CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com um bloco interessante no programa. A homenagem a todos os clubes que foram campeão espanhol. E nós vamos usar o auxílio aqui do Ademir. Maria, vai me ajudar, Maria, a contar essa história? Claro, vamos contar essa história, é uma história importante, né? E quem é o melhor para contar essa história? Luiz Eduardo, Luiz né? Eduardo. Que jogou lá pelo Valladolid, lá, contra esses grandes clubes, né? E tem uma história boa para contar, né, Luiz Eduardo? Sempre tem, né? Sempre tem. Então vamos contar essa história aí. Nem como especialista do Campeonato Espanhol, né? Lógico, Vamos lá. Ó, o Real Madrid, né? Campeão lá, o maior campeão, acredito eu. Quantos títulos? 35 títulos. 35 times do Real Madrid. E como é que eram os jogos lá contra o Real Madrid? Na época o time era a quinta do Butragueño, que o pessoal falava. Butragueño, Michel. Tinha aquele centroavante que era do México, fazia gol pra caramba também. Sanches, não? É Hugo Sanches. Hugo Sanches. Aí até, na realidade, quando eu fui pra lá, porque o zagueiro que estava jogando no Real Madrid tinha saído do Valladolid, né? E aí, mas era uma equipe muito forte, cara. Eram jogos bem difíceis. Muito disputado. Na realidade, eram 2 times, né? O Barcelona e o Real Madrid na época, né? O Atlético de Madrid era considerado médio, entendeu? Os outros não faziam frente para esses dois, que era um poderio enorme. Então essa é a história de Luiz Eduardo contra o Real Madrid. Vamos a outro grande campeão, conforme o Luiz Eduardo mencionou, né, Luiz Eduardo? O Barcelona. Como é que era jogar contra o Barcelona? Era outra pedreira? Não, era muito difícil porque é o nível dos jogadores dele, né? Era uma mini seleção? Era uma mini seleção mundial. Na época eu cheguei a pegar, era o Laudrup, tava no Barcelona, o Stoichkov também estava no Barcelona.
Então era um time que, baqueiro, era quase uma seleção espanhola misturada com a seleção mundial, né? E era a estreia do Koeman também, o Koeman estava começando a jogar no Barcelona, era muito complicado, muito. E acho que era o único time que eu vi, não na época, mas até hoje, jogar com um zagueiro só. Chegou a jogar contra o Aloysio? Não, o Aloysio saiu de lá por essa questão da modernidade do Barcelona e do Cruyff. Sim. Que ele jogava com um zagueiro só, né? E dois ala. Que jogava como linha de 3, eram 2 lateral. Então o time era só ataque. Eu lembro porque eu joguei contra o Barcelona lá no Camp Nou, num torneio que teve, que o Internacional disputou na ida do Aloysio para lá. E quantos títulos? 26 títulos. 26 títulos? 26 títulos. Segundo lugar. Vamos a outro grande campeão. Olha aqui. Quem é esse, Ademir Maria? Atlético, né? Atlético de Madrid. Quantos títulos? Cresceu muito lá, 11 títulos. 11 títulos. E como é que era a história de jogar contra o Atlético de Madrid? Cara, eu dei a sorte de chegar lá, quando eu cheguei lá, eu peguei Luiz Pereira, ainda estava jogando. Luiz Pereira, Luiz Pereira. E o Baltazar estava no Atlético de Madrid. Até depois do jogo a gente fomos bater um papo lá, porque eles faziam uma semelhança do meu estilo de jogo com o estilo do jogo do Luiz Pereira, né? Eu falei, mas não chega nem perto, né, cara? Olha a história que o Luiz tem. Não, mas a história também não, mas em relação à história do Luiz Pereira, de fazer uma comparação é muito grande. Até para comparação, eu lembro muito bem quando tu jogou no Palmeiras, né? Joguei. Pois é, essa situação quando tu teve no Palmeiras, a gente que está no meio do futebol acompanhava um pouco. Tu tinha um estilo, né? Saía jogando bem com a bola, chegava na hora certa. Então, eu acho que essa comparação foi feita quando tu teve lá no Palmeiras. Eles fizeram até, tem uma reportagem em casa lá, o Marco, fez uma reportagem lá, tentando fazer essa semelhança, né? Mas quando você estava no Atlético, quando tu jogou, aí tu teve esse... Aí a gente teve, daí fizemos uma reportagem lá muito bacana. Esse foi um fato marcante. Depois agradeci muito ao Luiz, porque é um cara, uma simplicidade fantástica, né? Eu acho que a maioria dos grandes jogadores são simples, né, cara? Muito simples. Te deixam muito à vontade na questão de convívio, tudo. Quantos? Já falou quantos títulos? 11 títulos. Vamos a outro grande campeão aqui? Atlético Bilbao. País Basco. País Basco, como é que foi o jogo, ou algum fato relevante assim que tu pode contar? Cara, era sempre difícil, até porque era um time, eu na época que eu tava lá, tinha muito com o problema da guerrilha que tinha lá, e a maioria desses guerrilheiros estavam sempre no País Basco, né? Então é um país, é um estado à parte, uma cidade à parte, né, de um país diferente, porque o idioma que eles falam lá, o País Basco, é muito difícil. E na época lá, e até hoje continuam só jogam com jogadores bascos. O Atlético Bilbao tem sempre, é um fato marcante. Sempre. Estrangeiro, nunca jogou lá. Quantos títulos? 8 títulos. 8 títulos? 8 títulos teve. O quarto maior. E até estranhei, esses dias estavam jogando pela Copa do Rei e perderam para um time pequeno lá. É um dos times que chega em mais finais de Copa do Rei, é o Atlético Bilbao. E perdeu para um pequeno, saiu fora. Vamos a outro grande campeão. Quem, Ademir Maria? Valência, né? Outro grande campeão. Como é que eram os jogos? Não é como é hoje, né? Eu acho que hoje o Valência hoje é uma potência mundial, né? Sim. Na época era um clube médio, né? Era um clube médio, era um clube que estava começando. Eu acho que foi pela questão dos jogadores que iam para lá. Geralmente eram jogadores alemão, cara. Eles usavam muito isso, né? Ou senão alguns jogadores da Turquia. Na época o Valência fazia comparação com o Valladolid? Nesse mesmo nível? Nível maior. Okay. Tu entrava lá com Barcelona, Real, Parelho, aí depois vinha Atlético, vinha Valência, vinha Sevilha, né? Eram os times que eram mais fortes. E lá foram, na Espanha, são 9 que foram campeão espanhol, só 9.
clubes, né? Porque predomina o Barcelona. E o Real Madrid. Predomina sempre ali os três, com o Atlético de Madrid hoje em dia, que também é um poderio forte, né? Eu acho que com essa modernidade que os caras fizeram dos estádios, os clubes cresceram muito. Porque já não é um estádio só para futebol, entendeu? Hoje o estádio lá tem shopping, tem restaurante, entendeu? Tem tudo ali dentro. O Valência tem 6 títulos, né? Valência, 6 títulos. 6 títulos. Não jogou contra o Valência, Maria, em alguma excursão? Joguei. Contra qual time, assim, lá que tu jogou lá normalmente? Mas na Espanha? na época dos anos 80, né, em relação a alguns amistosos que a gente fazia lá, é nesse nível que o Luiz falou mesmo, porque é bem um pouquinho antes do Luiz para o Valladolid. Sim. Então era um pouco mais, né, do que o Valladolid e bem menos do que Barcelona. Então as contratações tinha poucos brasileiros até no Valência, né, na época de 80. Vamos a outro campeão espanhol, não são muitos, né? Real Sociedade. Real Sociedade, viu? Estava te testando, hein? Maria vendo aí que você está me testando aí. Real Sociedade. Real Sociedade, eu olhei. É o clássico, né? Real Sociedade e Atlético Bilbao. Esse é o clássico. Esse é o clássico deles lá. E o Real Sociedade tem o mesmo... Não. Já é um clube menor em relação ao Atlético Bilbao. Hoje os caras estão numa estrutura bem maior. Entendeu? Porque com esse negócio de investidores lá da Arábia, de tudo quanto é lugar, tem muita gente com um poderio financeiro muito grande. Então eles pegam esses clubes, né? Sim. Que estão começando, e dão uma injeção de dinheiro ali. E esse ano foi bem complicado. Os clássicos, geralmente o Atlético Bilbao sempre passava por cima, esse ano foi bem diferente. Já foi. E era fácil já foi. jogar contra eles, no mesmo nível? Não, era difícil porque era Não sei se na época pelo fato de tanto o Real e a maioria dos outros times estavam jogando com linha de 4, né? Esses times pequenos, esses times dos Países Bascos, lá do lado ali de Bilbao ali, eles já eram jogando com linha de 3, então era muito ligado, tipo futebol inglês na época, nos anos 80. Então era brigando pela segunda bola. E o Real Sociedade era bem desse estilo. Quantos? 2 títulos. 2 títulos. 2 títulos. Pra te ver que já começou, a diferença já começou a surgir, né? São os que foram... Vamos a outro campeão aqui. Quantos títulos que eles têm, hein? Vamos ver qual é. Deportivo e La Coruña. Quantos títulos? 1 título. Agora começa um título. Fizeram a história de um título. Eu não cheguei, o La Coruña estava na segunda. Estava na segunda divisão. Mauro Silva, que lembra, né? Mauro Silva e Bebeto são ídolos lá, né? São ídolos. Djalminha jogou lá, não jogou? Djalminha jogou no Sevilha. No Sevilha? Eu acho que jogou no Sevilha. Eu acho que não foi no La Coruña. Então, E o La Coruña, quando tu estava no Valladolid, estava na segunda? Estava na segunda. Divisão. Aí até quem estava lá na época era o Everton Giovanella. O Everton, que saiu do Lajadense, jogou comigo no Internacional, ponteiro esquerdo. O Everton estava lá. O Everton fez toda a história no La Coruña, né? E até nem sei, não sei se o filho dele não está por lá. Então esse é o fato marcante. Ah. Vamos a outro campeão. Isso aqui é estranho, né? Esse time aqui é estranho. Por que é estranho, Dami Maria? Sevilha. Só tem um título. Sevilha só tem um título. E é grande, espanhol. cara. E é grande, cara. Como é que é jogar? É forte. É um time forte. Cara, como é que eu vou te dizer? Era a mesma coisa que o Valência. Era um parelho os dois, sabe? Eram 2 times fortes, cara. E depois abaixo, estavam sempre na linha abaixo do Real, do Atlético, do Barcelona, mas faziam frente para esses times grandes, faziam frente. As contratações eram contratações caras, né? Lógico que é difícil tu ganhar título na Espanha, é difícil. Porque é o time financeiramente um pouco na média para... Na média de Valência. Na época, ele era na média, tanto o Sevilha como o Valência eram na média com o Atlético de Madrid. Que o Sevilha é o maior vencedor de Euroleague, né? É a segunda com 6 títulos, por isso que causa estranheza ter só um título. Só um título. É que na realidade todos eles foram com Naemi.
que é um treinador que é espanhol, que levou o Real Betis, eu acho que foi o ano passado, campeão da Euro. E agora esse espanhol saiu do time espanhol do Betis, saiu, foi para a Inglaterra, pegou um time na 16ª posição, está em 6º dentro do futebol inglês. Você falou do Betis. Do Betis. Então, para qual que nós vamos agora? Vamos para aí pro Qual, Ademir Maria? Betis, né? Quantos títulos? Um título também. Título, Agora me surpreendi eu- que o Luiz tá falando sobre o Betis, Luiz. Agora isso aí... Eu acho que hoje é onde tem o jogador mais velho do futebol, jogando primeira divisão de um campeonato forte, tá no Betis. No Betis. Tá no Quantos Betis, anos que é o tá? centroavante. Eu me esqueci o nome dele agora, não lembro agora o nome dele. Eu acho que tem 42 anos, acho que 42, 41, 42 anos. E na época tu chegou a jogar algum jogo contra o Betis lá? Não, tava na segunda. Estava na segunda. Tava na segunda. Mas tu jogava todo jogou na primeira divisão, sim, pô. sim, Segunda sim, tu sim. enfrentou. Né? Sim. Não, às vezes a gente enfrentava até jogar. Copa Rei. Até pela Copa do Rei a gente enfrentava time até da terceira divisão. Ah, sim. É, Copa Da do Rei, quarta. né? Foi na época que o Denilson estava lá, no Betis? Não. O Denilson foi depois. Denilson aí foi o depois, Denilson né? aí já estava na primeira. Já estava na primeira. Aí o né? Betis já estava na primeira. Então, nós usamos aí toda a experiência, né, do Luiz Eduardo, né, Ademir? Pô, uma experiência muito grande para jogar Jogou na pela Europa. também, ele Valladolid jogou. lá, jogou contra esses grandes clubes, nós conseguimos contar a história dos 9 vencedores do Campeonato Do Espanhol, Campeonato La Espanhol. Liga, né? Da Liga. La Liga Famosa espanhola. La Liga. Então nós vamos aos comerciais e vamos em breve retornar com um bloco interessante, Torcedor Campeão. O Grupo CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse Grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Torcedor Campeão. Hoje nós temos o ganhador, Cristiano, né, que respondeu de forma correta aquela pergunta. Mas vamos perguntar para ele de novo, né, Cristiano? Isso aí, boa noite. Boa noite. Né? Tu sabe que tu vai acertar? Se tu não acertar, tu não vai levar essa camisa do Grêmio aqui. Não, vamos acertar. Sabe bem? Então vou perguntar de novo. Sabe a resposta? Sim, tá na ponta da língua. Quem é que foi o primeiro campeão da Libertadores e em que ano? Foi o Peñarol em 1960. Pô, merecida, né? Vamos mostrar aqui para os telespectadores assim. Pode pegar aqui na ponta. Essa é a camisa, né, do Grêmio, né? Que o Luiz Eduardo usou muito tempo, né? Merecedor. Aí, ó.
Essa aí tu vai. Vamos. Luiz Eduardo, tu acha que o Cristiano é parecido com quem? Eu usar do Cristiano Ronaldo, cara. Cristiano Ronaldo, hein? Então, nós Será? viu? Olha, chegou lá a falta- jogar algum só momento? Só falta o salário dele, né? Aí seria bom, né? Mas tem mais uma homenagem aqui pro Cristiano. Vamos dar mais outra aqui, ó. Hoje o programa Vem Amigos tá bonzinho aqui com os tele. Tu merece, né? Tu, parecido com o Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Vamos mostrar ali pro público ali qual é a camisa aqui, essa aqui. Olha aqui, ó. Do Cristiano Ronaldo quando ele jogava no Manchester City, ó. Mostra lá pra câmera ali, pra câmera ali, ó. Olha ali. Ah, parecido com o Cristiano Ronaldo. Não fui eu que falei, né, Cristiano? Foi. Tem que levar a verdade. camiseta, né, cara? É, isso aí. Bonita, muito obrigado. Surpresa O programa Vem Amigos Surpresa na homenageia os camisa. telespectadores, né? Uma camisa com 2 camisas personalizadas. Essa aqui também te mostrou a parte de trás do Grêmio ali, ó. É a Sim. 7 de quem? Do Cristiano. Cristiano. Ó, o nome também, ó. O nome e o número. Ó. Essa do Renato, né? Bacana. Bonito. Será que ele é meio assim, que nem o Renato, assim? Brincalhão ou não? Não. Isso aí. Então agora nós vamos para outra questão, né? Nós vamos fazer o sorteio, né? De mais uma camiseta para quem respondeu lá a pergunta de forma correta, que era o Internacional em 2008, né? Campeão da Sul-Americana. Agora quem vai nos ajudar aqui é o Luiz Eduardo. Vamos ver quem é que vai ganhar a próxima camiseta aí. O Clube do Coração. Vou mostrar lá para a câmera lá. Na câmera lá, vamos ver quem é. O ganhador. Qual é o nome? Qual é o nome? Tati Santana. Tati Santana. Tati Santana, uma mulher, né? Se não me A engano. outra ganhadora mulher ali a gente não conseguiu encontrar, né? Mas é interessante as mulheres participando do programa Vem Amigos. A produção vai entrar em contato com a Tati e se ela também pode mandar uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram, que ela vai ser a próxima ganhadora. E ela vai retirar essa camisa aqui na presença de Tinga, que será o próximo homenageado. Bem interessante, ó. Tati Santana. Vou guardar aqui. E agora nós vamos para outra questão, né? Nós vamos ver a pergunta para o próximo ganhador. Vamos ver a pergunta. Telespectador, preste atenção à pergunta. Qual clube foi o primeiro campeão espanhol e em qual temporada? Eu vou repetir a pergunta, telespectador. Você responde ali nas redes sociais do programa Vem Amigos. Qual clube foi o primeiro campeão espanhol e em qual temporada? Você entra nas redes sociais do programa Vem Amigos e responde a essa pergunta. Nós vamos aos comerciais e em breve retornamos com o principal bloco do programa, a homenagem a Luiz Eduardo.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos ao principal bloco do programa, a homenagem a Luiz Eduardo. Nós vamos contar toda a história de Luiz Eduardo e os títulos que ele obteve. Boa noite novamente, Luiz Eduardo. Quando é que começou a sua história ali no futebol? Larry, para te falar a verdade, assim, ó, eu não cheguei a ter início de jogar para jogar futebol. Minha vinda para Porto Alegre foi para estudar, fazer veterinária e voltar para minha terra, que era Dom Pedrito. E aí foi desenrolar que me convidaram para fazer um teste no Grêmio, e aí eu não tinha interesse, até porque ele já estava trabalhando também. E de família pobre, eu falei, não vou nem arriscar. Mas vim e acabei passando com o seu Paulo Mumba. E acabei passando, mas fiquei eu acho que umas 2 semanas e voltei para o trabalho. Larguei. Eu fiz isso 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Até E aí, na última vez que eu vim, o seu Paulo perguntou, por que tu vem aqui, faz o teste, passa e depois tu não vem mais? Eu disse, às vezes dá vontade. Aí me perguntou por qual motivo. Eu falei, não tem como. Tá gastando 4 passagens para vir aqui para brincar de estar jogando futebol. Então eu jogo na Vila. E aí que eu acabei, me trouxeram pro Olímpico. Aí o clube começou a me dar ajuda de custo. E aí foi que foi andando. Se tornou profissional que ano mesmo? Eu na realidade, desde de 79, 80, já comecei a treinar com o pessoal ali, os profissionais. Como eu morava no Olímpico, era mais fácil, então quando faltava alguém para treinar ali, já estavam, achamos o Luiz. Então eu já estava misturado ali com eles. E tu chegou a ser emprestado no início? Foi. Meu primeiro empréstimo foi para o Inter de Laje, o finado Cláudio Radar. Cláudio Radar veio falar com o seu Verardi, ele estava lá em Lages. Aí perguntou ao seu Verardi se não tinha alguns meninos que estavam subindo para ir emprestado, né? E como eu queria ganhar um dinheirinho, eu fui o primeiro. Eu vi a história e já me apresentei, né? Aí fui bem. Aí no ano seguinte, o Espinosa, aí 8-2, isso foi 8-2. Aí 8-3, o Espinosa queria trazer o Robson, lá do Inter de Santa Maria. E como eu tinha jogado numa seleção gaúcha com alguns jogadores do Inter de Santa Maria, aí os guri comentaram comigo, Luiz, os caras estão levando o Robson para ir, estão querendo mandar alguns meninos para cá. Também me apresentei. Em 83, eu sabia que ia ser difícil jogar no Grêmio, que tinha o Baidec, De Leon, o Leandro, o Neymar, entendeu? Então, eu falei, peguei e falei com o seu Verardi, eu vou emprestado, quero ser. Daí eu fui para Santa Maria. E depois, em 84? Aí já em 84, aí eu já não saí mais. Sim. E vamos ver o primeiro contrato. título? Vamos ver o primeiro título lá. Em 1985, campeão gaúcho, né? Essa vitória aí do... Seu Minelli, Bonamigo. Bonamigo. Reboteiro. Grêmio 2-1 contra o Internacional, em 85. Caio Júnior. Ó o Mazzaropi. Mas Mazzaropi saiu com vontade ali. Com vontade, fez o pênalti. Luiz Eduardo. Silvinho. Cara, esse jogo, título aí, 86. esse jogo assim, 85. A gente tinha armado um esquema que era assim, eram 3 jogadores que não poderiam jogar. Sim. 4 jogadores não poderiam jogar. O Rubem Passo,
Mauro Galvão, Luiz Caro Vinck e Silvinho. Sim. E aí deu tudo certo. Não, a gente, o primeiro que sofreu nas nossas mãos foi o Silvinho. Mas teve outro título a seguir, não teve? Teve. Em 86. 86. Ó, vamos lá, ó. 86, ó. Ó o Renato lá. Ó, Renato. Foi 1-0 pro Grêmio. Aí, ó, 1986. Mauro Galvão chutou, chutou ali, ó. É. Te lembra desse jogo? Aí que a gente tava... a maioria era cria da casa, era uma rivalidade impressionante. Já era o Gol. Tafarel. Já era o Quem é Tafarel. que fez Já o gol ali? o Oswaldo. Oswaldo. Oswaldinho. Que deu o título, vamos ver agora, joga em seguida o pôster, né? Grêmio bicampeão gaúcho e Luiz Eduardo junto ali, ó. Lá tá o Luiz Eduardo, ó. Barbeck e Luiz Eduardo, né? É. E foram títulos a seguir, mais outro título veio a seguir ali já. 1987, o tricampeonato. Tricampeonato, é. Que o Aí Grêmio... Já tava o Lima. É o Lima, O Grêmio né? venceu Lima. por 3-2 no Internacional. É. E se tornou... Eu mexia na época com o Aloysio. O Aloysio não podia enxergar o Lima. Ele ficava bravo, porque o Lima começava a mexer com ele no jogo. Ah, e o Começava a Aloysio conversar e resenhar, e ele ficava nervoso. Eu falava, cara, ele faz... Aí tinha outra história também, o Jorge Veras. Sim, com o Tafarel. Com o Vinck. Com o Vinck. A gente pegava o Bosco, né? Na sexta-feira o Bosco, o Veras vai mandar um recadinho pro Vinck, pronto. O Vinck já chegava no jogo já todo brabo, já Nervoso, queria bravo, expulsão, nossa Ele senhora. venceu por 3-2 esse jogo e foi tricampeão gaúcho, e o Luiz Eduardo tricampeão gaúcho, seguido, olha aí. Agora vamos ver o pôster lá, o Mazzaropi. Olha lá, Grêmio, tricampeão gaúcho, ali está o Mazzaropi novamente. Já muda um pouco a figura do time, já. Luiz Eduardo, Astengo. Astengo, zagueiro. Meu apelido, sabe qual é que era quando eu jogava na Várzea? Astengo, Astengo? por causa do cabelo. Por causa do cabelo. 1987. 87. E vamos a 88 agora. 88. São vários títulos, né? Tetra. Tetra, 1988 foi um empate de 3-3. E com esse empate o Grêmio se consagrou tetracampeão, e o Luiz Eduardo também, né? Vários títulos pelo Campeonato Gaúcho aí. Olha, como é que foi esse? Até hoje eu falo, depois eu joguei com o Tafarel lá no Atlético Mineiro, eu perguntei como é que ele tomou esse gol, porque a bola foi em cima dele. O Aloysio... O Aloysio de novo, hein? Desviou. Nós homenageamos aqui, né? Lima batendo falta. O Lima batendo falta. O Aloysio que foi homenageado aqui também como Champions League, né? Várias Champions. E Luiz Eduardo já outro título, né? Esse é o Cuca? Acho que é. É o Cuca. Treinador Cuca. Era difícil essa época ganhar do Grêmio. O Grêmio tinha um bom... Tinha, porque já vinha de sequência também, né, Ademir? Vinha de sequência mais fácil. Tá o pôster, né? Tetracampeão, Luiz Eduardo, novamente, em 1988, né, Luiz Eduardo? E já vamos para outro título, né? Já vamos. Olha ali. Esse já é o pentacampeonato, em 1989. Foi um empate. Olha o Assis lá. De pênalti 4-3. Quem é aquele goleiro ali do Internacional, sabe? Sei, Luiz Eduardo. Sei. Ademir Maria. Pô, Ademir Maria de novo no gol. De novo, né? Então, Ademir Maria tá sempre no gol ali. Esse Grenal aí foi 0-0, fomos para os pênaltis, perdemos nos pênaltis. Grande defesa do Mazzaropi também. Grandes goleiros, Ademir Maria e Mazzaropi. Nessa aí foi disputadíssimo esse Cuca título. ali chutou. Né, Luiz? No tempo normal, 0-0. Outro título, né? Muitos títulos do Luiz Eduardo. Ó, levantando mais um troféu ali, ó. E já vamos para outro, porque são vários, olha ali, ó. Pentacampeão. Luiz Eduardo de novo, 89. né? Tá ali no pôster, vários títulos. Já vamos para outro título, né? Não para, né? Esse foi o meu último. Esse é o... É o meu último, Grêmio... 90 foi quando eu saí. Tem mais um título gaúcho aí. Hexacampeão, 1990. 90. Depois nós vamos ter o da Copa do Brasil. Esse aqui é o Fizesse uma boa carreira dentro do Grêmio em relação a isso quando voltou, né, Luiz? Cara, eu na realidade, assim, esse dia até um pessoal de uma emissora de rádio aí me perguntou a respeito dos meus minutos jogados
né? E aí ele perguntou se eu tinha uma noção de quantos jogos. Eu falei para ele que sabia isso. Eu vou te dar os meus números, eu posso até estar errado. Mas são 412 jogos. Sou o maior zagueiro brasileiro na história do Grêmio. Maior, mais Eu só perco pro mais Anchieta, jogos. só perco pro Anchieta. Ah, o Anchieta. Tanto em jogos como em gols. O Anchieta tem 21 e eu tenho 19. Ali, novamente é o posto ali, ó. ó. Grêmio campeão de 1900, hexa, né? E Luiz Eduardo, 6 vezes campeão gaúcho, seguidamente. 6. Depois teve outro título lá importante na história. Na realidade tem 2 mais, né? A Copa do Brasil e Supercampeão brasileiro. Nós vamos né? mostrar agora. Olha lá, ó. E ali vem a Copa do Essa Brasil. Copa do Brasil. Aqui o Esporte, Lucas aqui está sempre atualizado. Ele falou, ele já. Lucas, nosso grande produtor ali. Olha lá, a vitória, onde o Mazarop fez o gol contra, de novo. E o segundo gol, esse segundo gol aí, o passe não era pro Cuca, o passe era pro Lino. O Lino que errou a cabeçada. Mas o Cuca era oportunista fazendo. O Cuca tava sempre ali, né? Sobrou, ele não queria nem saber. Campeão da Copa do Brasil de 1989. Primeira Copa do Luiz Brasil. Eduardo. E Luiz Eduardo tem mais outro título pelo Grêmio. Qual? É, Olha aí, ó. com 2-0 contra o Vasco. Contra o Vasco e 0x0 lá no... A Supercopa, que era o campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Libertadores, se não me engano. Não, do campeão do Brasileirão. Brasileirão, campeão do Brasileirão, isso aí mesmo. Ó. Grêmio, mais um título para o Luiz Eduardo. Ó. E os títulos não param por aí, né? Não, tem bastante coisa. Luiz Eduardo, campeão da Supercopa. E ali aonde que está ali, você lembra ali? Valladolid. E foi Valladolid, né? Onde tu Acho que eu conheci um dos melhores treinadores que eu tive aí foi o Francisco Maturana, que era da seleção da Colômbia. Um cara fantástico, Ademir. Muito Dentro bom, do campo, fora do campo, um cara de um caráter assim. Até hoje a gente tem. Tem uma relação boa. Tem, tem uma até relação hoje. com ele. Até hoje É, tem. De vez em quando a gente troca ideia, tudo. E depois tu foi jogar onde, será? Saiu do Valladolid. Aí eu saí do Valladolid e fui pro Palmeiras. Ali, ó, jogando no Palmeiras. 1991 jogou no Palmeiras. Aí depois Atlético Mineiro. Nós vamos ver agora. Ó. Quanto tempo você ficou no Palmeiras, Luiz? Fiquei 6 meses, Ademir. Mas Eu ali tinha contrato já de um ano. ali já é um título, né? Vamos ver o título ali. Campeão da Copa Comebol de A primeira é contra o Olímpia. 2-0 para o Atlético Mineiro. Aqui, Copa Comebol, que é agora isso. a atual sul-americana. Aqui no Mineirão, isso aí o jogo 2-0, depois lá no Paraguai 0-0. Olha lá, viu, Ademir Maria? Olha lá. Campeão. Multicampeão, Luiz Eduardo, hein? Por onde andou, foi ó, campeão, né, Luiz Eduardo? Uma história e uma carreira muito bonita, com todo o acervo aí. Né? E temos mais história ainda. Tem muito mais. Ó, já vem outro título ali. ó. Esse aí. Não para. Esse aí, qual que foi o título? Esse é o Fluminense, a Taça Guanabara. Passa Guanabara em 1993. Invicto, Invicto. sem receber. Esse jogo aí é na Laranjeiras? Laranjeira. Laranjeiras. O Fluminense mandava os jogos na Laranjeira. 1993, onde Luiz Eduardo fez parte da história. Foi vencido o jogo por 1-0, se eu não me engano. E o Fluminense consagrou. E Luiz Eduardo, mais um título agora. Um por Minas, outro pelo Rio. Ainda tem lá, tem mais ainda. Depois vamos ver já o pôster aí, campeão de 1993 da Taça Guanabara. Luiz Eduardo, novamente, mais um título. Mas não para por aí, né? Tem mais títulos aí. Você lembra desse? Tem. Campeão mineiro de 1995. Levi Coupe. A vitória foi de 3-1, né? Foi. Sobre o Cruzeiro. Luiz Eduardo. É um time rápido, né, Luiz? Era. E como era jogar? Era o Euler, era o Euler e o Reinaldo. E o Reinaldo. Não era o Reinaldo, era o Reinaldo. E a vitória de 3-1, né? Onde o Luiz Eduardo acumulando títulos aí por todo o Brasil. O Atlético Mineiro aqui. 3-1. E mais um. Vamos ver e logo em seguida já vamos ver o pôster aí. Ali. Ó.
Mais um título na história de Luiz Eduardo. E tem mais, não para por aí. Né? Teve outro título. Foi campeão Esse aí, o Atlético da Paranaense. Série B pelo Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense. Esse 1995, 4-0 contra o Central. isso aí tem muita história. Esse aí. Pode contar para nós. Muita, né? muita, muita. Porque eu, quando eu saí do Atlético Mineiro, tinha falado pro Levi que não ficava lá até a hora que ele saísse. Aí depois, quando a gente foi campeão, aí o salário estava atrasado, e o Levi não gostava disso. Aí o Levi foi numa rádio lá e deu um depoimento, aí mandaram ele embora. Aí eu cheguei no treino, daí o Tafarel chegou e comentou comigo que ele tinha mandado ele embora, tudo. Aí eu peguei minhas coisas, fui na sede e falei pro diretor, ó, daqui pra frente eu não quero mais, mas daqui pra trás o que vocês me devem eu vou querer. E quero rescindir o contrato. Aí eu cheguei em casa de noite e ele me ligou. O que tu fez, rapaz? Ué, eu falei que ia ficar até quando tu ficasse. A hora que tu sair, eu tô saindo também. Essa é a história. Passou umas 2 semanas, ele me ligou pra mim que o Atlético Paranaense, cara, vai lá ajudar um amigo meu que era o presidente, né, do Atlético. Eu falei, o Atlético tá há 20 anos na segunda. Não pagava ninguém, pô, já tô saindo de um time que não paga, vou para um outro que não vou receber. Não, vai lá que o cara vai te pagar. Aí eu vim pro Atlético. Cheguei assim, ele tinha 4 folhas assim na mesa. Vira a primeira. Aí a primeira dizia contratar jogador. Vira a segunda, contratar treinador. E eu falei, então bom, tem 2 aqui. Uma eu vou ter que jogar e a outra eu vou ter que subir o time. Virei. Só que como eu tinha uma relação muito boa com muitos jogadores, eu comecei a trazer os caras e os caras vinham me indicando os bons. No Atlético Paranaense? No Atlético Paranaense. E os caras iam indicando os bons. Foi quando eu trouxe o Ronaldo e o Ricardo, que era um 4º zagueiro do América e um lateral esquerdo. E aí eles me indicaram o Oséias. O Oséias estava começando. E aí foi. Aí depois o João Antônio estava saindo do Paraná Clube. Aí eu liguei pro João. João, quer vir? Vamos. E eu só pegava e entregava pro Petralha os nomes. E o telefone. Depois o Petralha aceitava. Aí faltava só o treinador. Daí eu peguei uns paulistas lá. Bom, sentamos um dia, estavam fazendo um churrasco lá. E, cara, precisamos de um treinador que venha pra cá e agregue com a gente pra gente subir esse time. Aí teve um que disse assim, cara, o seu Pepe. Ah, o seu Pepe. Já tinha subido um monte de time lá no interior de São Paulo. Tá, o seu Pepe, liguei pro seu Pepe. Seu Pepe assim, assim, assim. Ele me chamava de parceirinho. Não, vou. E veio. Pessoa fantástica. Pessoa fantástica. Seu Pepe é fora de série. Aí subimos com o quê? 2 rodadas de antecedência. 2 rodadas. Mas não parou por aí, né? Teve mais títulos. Sempre tem, né? Olha lá. Logo nós vamos ver. Ó, outro título. Qual o título? Se lembra desse? Copa Centenária de Belo Horizonte. Mas 1997. esse torneio foi a despedida do Toninho Cerezo, cara. Despedida do Toninho Cerezo. Foi. Questão marcante. Foi Mila, Benfica, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro e o Cerro Porteño. Torneio de despedida. Torneio. Copa Foi a Centenária. Copa Centenário. E daí o Leão, na época, o Leão pegou e não vamos concentrar e tal. E daí eu chamei os caras, ó, meu, o cara não vai concentrar, mas vamos ter que se cuidar, meu. Valeu. E aí fomos, cara. Ali quem tá ali, ó. É. Sempre teve uma liderança. Daí eu no sei. grupo. Graças a Deus, é aquela coisa assim, o respeito tu não impõe, tu adquire, né? Sim. Com as tuas ações, tudo, né? E eu sempre tentei pautar no meu jeito simples de ser, respeitando todas as pessoas, tudo. E tu foi capitão lá pelo... Todos os clubes por onde eu passei. É uma marca também, né? Na história. Todos. Capitão. A ponto de chegar no Atlético Paranaense, de eu ir falar com o Petralha, quando a gente foi jogar contra o Central lá em Caruaru. Ele tinha um jatinho. E a viagem na época para Caruaru era... A gente tinha que ir até Recife, depois pegar um ônibus, tá? E a gente jogava... Se a gente ganhasse do Central e depois empatasse com o Mogi no sábado, a gente praticamente já estava na primeira. Primeira divisão. Passava da série. Aí eu peguei seu Pepe, vamos lá falar com o homem.
Aí o seu Pepe foi, disse assim, o que é, parceiro? Ele tem um jatinho, se ele conseguir 2 jatinhos mais, a gente sai daqui, almoça aqui, o jogo era às 8 horas da noite lá em Caruaru, a gente almoça aqui, sai, vai chegar lá, vai fazer o lanche só no hotel, a gente joga, termina o jogo, os caras vão dormir tarde, a gente pega o jatinho, já volta para Campinas, que a gente vai ganhar um dia. E aí o seu Pepe foi e disse assim, mas será que ele vai conseguir? Ah, não sei, vamos. O não a gente já tem, né? Vamos lá. Aí cheguei e falei, dei a logística toda para ele falou, tá, me dá umas 2 horas que eu já faço. Deu 30 minutos, ele ligou, tá pronto. E mais um título. Mais um título. Vamos ver o último título na história, 1997. Ó, mais um título, campeão da Copa, bicampeão da Copa Conmebol, né? Bicampeão. Uma vitória lá de 4-1 contra o Lanús. Se deu uma confusão lá que eu vou te contar. Deu, uma grande confusão. E o breve nós vamos homenagear finalmente lá o... Mas temos tempo ainda para mostrar mais alguma coisa aí da história de títulos, o último título. Ainda tem a história do 4-1, vamos ver o pôster. 4-1 para o Atlético Mineiro. Foi bom esse título aí para encerrar a carreira com um título internacional, né? Que era a Copa Conmebol, para quem não sabe, é a atual Sul-Americana. E a maioria dos meninos eram tudo fora o Jorginho, o Valdir Bigode, tudo mais... o Almir, Bruno, Dedê, era tudo guri que estava subindo da base. Time rápido, né? O Sandro Blum. Sim. Sandro Blum, Jorginho, eu, o mais velho ali era isso. E encerrou a carreira, foi no São José? Encerrei depois, eu saí do Atlético Paranaense, fui pro Curitiba, onde arrumei uma confusão enorme, né, cara? Por causa da rivalidade, né? E depois aí eu fui América, São José do Rio Preto, o Rio Branco de Americana. Isso. Aí eu falei pra minha família que ia levar os últimos anos, eu ia levar eles para um lugar bacana para eles aproveitar. A gente foi para Recife, Santa Cruz de Recife. E depois encerrou São José. Aí encerrei lá, daí vim. Quando eu cheguei aqui, o Noveleto me convidou, acabei indo para São José. Mas nós vamos para aquele momento interessante, né, no programa, né, que é a homenagem final, né, Ave Maria. A homenagem. A homenagem final, que essa é pelo teu merecimento. Só nós temos que se levantar, né? Não, tem cuidar problema. o fio aqui. Não tem problema. Vamos levantar que é importante. Olha, essa só um homenagem pouquinho, tem ali, Tá acho que aqui. o fio, Tá aqui. pela perna da cadeira ali, deixa ali. Pessoal, vamos só levantar aqui, né, Ave Maria? Lógico. Pra É fazer uma história no futebol. Essa homenagem final, né? Porque a homenagem, né? Ela é feita aqui no programa aos grandes, né, vencedores, tanto pelo Inter como pelo Grêmio, que fizeram história aqui no Rio Grande do Sul, estão radicados aqui, né? E nós vamos aqui, o programa Vem Amigos, né, tem o prazer de homenagear Vossa Senhoria pelo comprometimento esportista, cultural e social, né, e por ser destaque e colaborar com o crescimento do Rio Grande do Sul. Luiz Eduardo Quadro Lima, né, destaque do Gauchão e Copa do Brasil pelo Grêmio e demais clubes. Então o programa Vem Amigos está te entregando isso aí, essa homenagem, né? É uma das homenagens. Muito obrigado. Tem mais alguma homenagem, Ademir Maria? Tem mais uma aí, ó. Tem uma camisa aqui, olha né? aí. Luiz, Te homenageando pela tua carreira dentro do Grêmio. Belíssima carreira, uma belíssima história. Está lá para as No câmeras, futebol né? aí. Obrigado. Isso aqui vai ser difícil agora a disputa lá em casa, né? Tem o verso da camisa ali que é bem interessante. A parte, ó, ali, ó. Olha aí, ó. O que está escrito ali, ó? Luiz Eduardo, né? 4, ou jogou com a 4, com a 6 também, né? Destaque, Gauchão e Copa do Brasil, Vem Amigos. Então esta é a homenagem que o programa Vem Amigos faz a você, que é merecedor. Obrigado, Laí. O Ademir Maria Bela também. história que tem no Obrigado. futebol. Obrigado por estar aqui com a gente, contando a tua história no futebol. Cara. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Eu acho que não é todo dia que a gente tem a oportunidade de contar essas histórias, né? Porque geralmente é onde a gente passa. Às vezes a gente só passa, né? Tu não deixa um legado, né? E eu, graças a Deus, onde eu passei, eu deixei o legado. Nós mostramos hoje, né? Importante. Então, Isso aí é importante. tem aquela história. Da onde eu for, por onde eu passei, eu vou entrar pela porta da frente.
como sair. Então, A história ela foi contada e é contada, né, de imagens, vídeos, e a gente também notou que a gente conversou aqui, que tu era um capitão, né? Um exemplo que muitos seguiram, tu era um que levava... porque títulos, né, é que fazem a história principalmente, né? Mas também tu, como pessoa, como líder, capitão, mostrou aos demais que tem que ter perseverança e para continuar vencedor, né, na vida. E a Ademir Maria tem mais algo. É importante isso que ele fez na história do futebol, né? Teve, pela sua personalidade, pelo seu futebol, alto futebol de nível, jogando na Europa, né? E hoje traz grandes ensinamentos aí. Isso é importante agregar esses clubes todos, pensar nisso também dos ex-atletas, como ele foi, passou, e trazer para o nosso futebol, né? Tudo aquilo que tu aprendeu, tudo aquilo que tu fez, tu agregou como capitão, como pessoa. E para nós é um prazer muito grande estar aqui, te homenageando tua história, que vai ficar para sempre junto à tua família, junto àqueles que te seguem, junto àqueles que estão te ouvindo hoje, né? Vão te ouvir e vão seguir aquilo que tu deixou e agregou na história do futebol. Obrigado. É isso aí. Tem alguma palavra para dar para os que estão iniciando no futebol, essa juventude, assim? É muito difícil tu chegar e dizer, me siga. Sim. Eu tenho uma questão comigo que é sempre assim, eu já vi várias vezes as pessoas perguntarem o que tu faria 10 anos atrás. Então eu sempre digo assim, eu faria a mesma coisa, porque correto. Sempre olhando na cara das pessoas, sempre o bom dia, o boa tarde, boa noite nunca faltou. Eu acho que esse é um ensinamento básico para quem é o respeito ao próximo e olhando nos olhos. Quando conversar com a pessoa, tu identifica, tu respeita, tu vai ser respeitado por isso. Então esse aí é um ensinamento, né? É um grande ensinamento. De um jogador que fez sucesso. Então nós vamos se despedindo do programa e na próxima semana nós estaremos com o Tinga, que será homenageado. Até a próxima semana. Até mais. Até a próxima, obrigado.